Olá, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado os nossos estudos aí através do YouTube das nossas congregações, Congregação Boas Novas e Aliança. Hoje a gente dá início a uma nova série de estudos em que a gente vai estudar juntos um dos símbolos de fé da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o Breve Catecismo. Essa nova série de estudos, ela tem o propósito, ou pelo menos dois objetivos principais. O primeiro deles é a nossa edificação, é o nosso crescimento na doutrina da nossa igreja, nos fundamentos da nossa fé. E o segundo é também servir como um material para aqueles que tenham interesse em se tornarem membros da nossa igreja. Então, também vai servir para esse propósito como uma espécie de discipulado online, uma vez que a gente ainda hoje, no dia 3 de junho de 2020, ainda pesa sobre nós algumas restrições da pandemia que nós estamos vivendo, mas louvado seja Deus, a gente tem visto aí um cenário muito melhor e temos esperança de que em breve a gente volte um pouco mais à nossa normalidade. Então, começamos hoje uma nova série de estudos. A ideia é a gente estudar grande parte do Breve Catecismo, se não todas as perguntas de forma específica ou agrupando elas em alguns formatos parecidos, né? Ou temas parecidos quando elas assim se apresentarem. Então hoje a gente dá estudo e eu quero começar essa primeira parte do nosso estudo explicando um pouquinho sobre aquilo que é um símbolo de fé e sobre os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu quero começar falando para você, tanto para você que já é velho de igreja, já é membro da igreja, quanto para você que está chegando agora, chegou há pouco tempo. A nossa igreja, ela possui símbolos de fé. E quais são eles? Primeiro vou falar sobre quais são. Os nossos símbolos de fé são a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, ou Catecismo Menor e Catecismo Maior. São esses três símbolos de fé. Esses três documentos foram formulados há muitos anos atrás, em 1643 até 1648, na Inglaterra. E eles levam esse nome, Confissão de Fé de Westminster, porque eles foram confeccionados em uma abadia que leva esse nome, uma igreja, uma espécie de igreja que leva este nome, Abadia de Westminster. E esses são os três símbolos de fé da nossa igreja. Isso está lá no artigo 1 da nossa Constituição, no capítulo 1 também, que diz que a Igreja Presbiteriana adota como única regra de fé e prática a Escritura Sagrada, Velho e Novo Testamento, e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. E agora explicando um pouquinho mais a fundo o que é um símbolo de fé, afinal. Nós vimos que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem três símbolos de fé: Confissão de Fé, Catecismo Maior e Catecismo Menor. São esses três os símbolos de fé da igreja. Mas afinal, o que é um símbolo de fé? Então, se eu pudesse resumir aqui, o símbolo de fé é a expressão organizada daquilo que se crê. É como se você escrevesse, colocasse num papel aquilo que você crê. Se eu perguntar para você o que você crê, você vai falar: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio no Espírito Santo, eu creio que a Escritura é a palavra de Deus. Se você fosse colocando tudo isso no papel e depois você assinasse embaixo, isso seria uma espécie de confissão de fé ou uma espécie de símbolo de fé. Você está representando naquele documento a sua doutrina interna, a doutrina a qual você acredita. No caso de nossos símbolos de fé, eles não são compostos por cada membro da igreja.
Então não é essa dinâmica de que você tem um símbolo de fé e um outro membro da igreja presbiteriana tem outro símbolo de fé. Não, nós entendemos que esses 3 documentos, eles foram confeccionados por homens de Deus, homens que foram hábeis nessa confecção desses documentos, e que esses documentos representam de forma resumida e objetiva aquilo que a Escritura apresenta. Então, é como se esses documentos fossem uma exposição de uma interpretação correta da palavra de Deus. Esses documentos, eles não têm o objetivo de substituir a Bíblia. E eles também não estão em pé de igualdade com a Escritura. Ou seja, nós não colocamos a confissão de fé no pé de igualdade da Escritura. Pelo contrário, tudo que a confissão de fé faz de bom, ela faz bem porque abstraiu da Escritura, tirou da Escritura, aprendeu da Escritura. Então, os nossos símbolos de fé, eles têm o propósito de servir de esteio para que a gente não seja agitado pelos ventos de doutrina. Então vamos recapitular. Nós temos, como igreja presbiteriana, 3 símbolos de fé: a confissão de fé, o catecismo maior e menor. Eles têm o propósito de servir como esteio da nossa doutrina. Ou seja, se você é um presbiteriano, você pode dizer que a doutrina da igreja presbiteriana está resumida nesses 3 documentos. E todo membro da igreja presbiteriana deve, ou pelo menos deveria ter, antes de professar a sua fé, antes de se tornar membro, deveria ter tido acesso, ou deve ter acesso, a esses documentos, estudá-los, examiná-los e entender o conteúdo desses documentos, pois neles estão um resumo sistemático da palavra de Deus. É como eu disse aqui e repito, é como se você mesmo pegasse e fosse colocando a sua crença em um resumo. É lógico que nós cremos na Escritura Sagrada, mas o que a Escritura Sagrada ensina? Acerca de Deus. Então, a confissão de fé e os catecismos, eles organizam isso. O que a Escritura ensina acerca do homem? Então, a confissão de fé e os catecismos organizam isso. O que a Bíblia ensina a respeito do pecado? Então, a confissão de fé e os catecismos organizam por temas esses assuntos que são bíblicos, mas nem sempre aparecem nessa ordem. A Bíblia, ela é um relato da redenção, ela é revelação do Senhor, mas ela não tem esse formato sistemático. Os assuntos vão aparecendo. Então, os símbolos de fé, eles têm como esse propósito organizar, resumir e apresentar a doutrina de forma que nós possamos expressar aquilo que nós cremos de forma resumida. Dito isso, nós precisamos entender um pouco mais então da distinção desses documentos. A confissão de fé é o mais complexo deles. É um documento muito mais extenso, com afirmações categóricas, mas que tem um formato muito mais de credo, ou seja, nós cremos que Deus é infinito, soberano, todo-poderoso, e vai fazendo essas afirmações. Já nos catecismos, eles têm uma forma muito didática de perguntas e respostas. O catecismo maior, perguntas mais complexas e respostas mais complexas, e o catecismo menor, ou breve catecismo, perguntas mais simples e respostas mais objetivas. Eu espero que tenha sido claro até aqui que esses são meios de nós aprendermos a doutrina da igreja. E é por isso que essa série de estudos está começando. No nosso boletim, no boletim que tem sido distribuído aos domingos nos cultos, eu tenho colocado perguntas do nosso breve catecismo. E a ideia é que nós, a partir dessas perguntas e respostas, saibamos dar a razão da nossa fé, saibamos explicar a doutrina da nossa igreja. Quero te fazer uma pergunta. Se um irmão em Cristo, e eu até aproveito o momento para explicar isso,
Os nossos símbolos de fé, a confissão de fé, os catecismos, eles são importantes, eles são boas ferramentas, mas eles não são essenciais para a fé cristã. Ou seja, é possível que um crente piedoso, um servo do Senhor ou uma serva do Senhor, um homem ou uma mulher de Deus, de caráter ilibado e que creiam e sejam homens e mulheres da palavra, nunca tenham tido acesso a esses documentos, aos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Isso é possível, porque não é necessário os símbolos de fé para que nós tenhamos fé. É necessário a Escritura Sagrada, o Espírito Santo, mas não são necessários, esses documentos não são essenciais. Eles são um auxílio, uma ferramenta para nos ajudar. Dito isso, é importante que a gente entenda que nós cremos que nem só os presbiterianos serão salvos, e nem só aqueles que creem na doutrina exatamente da mesma forma que nós cremos que serão salvos. Não, nós cremos que existe uma essência de doutrina que é necessária. É necessário que se creia que Jesus é o único Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Verbo encarnado, o próprio Deus. É necessário que nós creiamos que a nossa salvação não é por méritos, mas é pela graça de Deus e não é por nada que nós façamos. Mas existem outros assuntos, como o batismo, que, apesar de serem assuntos muito importantes, não são essenciais para a salvação. Então a gente não pode desprezar outros irmãos em Cristo só porque eles não entendem a doutrina da Igreja Presbiteriana ou não aceitam a doutrina da Igreja Presbiteriana do jeito que ela é apresentada nesses 3 símbolos de fé. Contudo, para ser um membro da Igreja Presbiteriana, ou pelo menos um membro honesto da Igreja Presbiteriana, é necessário que a gente conheça esses símbolos de fé. É necessário que a gente creia que eles são uma representação fiel do ensino das Escrituras. Eles não são as Escrituras, mas eles são um resumo ou um ensino fiel, um bom auxílio, um bom esteio para que a gente não tenha vários tipos de doutrina dentro de uma mesma igreja. E a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Por vezes nós vamos em diferentes igrejas presbiterianas e que nem sempre são fiéis àquilo que elas se propuseram a ser, que é ser fiéis à Sagrada Escritura e serem fiéis aos símbolos de fé da igreja. E esse estudo, então, tem esse propósito de apresentar, ora pela primeira vez, ora reforçando esses ensinos para os membros da nossa congregação, para os membros da nossa igreja, para que a gente cresça na doutrina da igreja presbiteriana. E como Paulo, inspirado por Deus, diz aos filipenses, que nós estejamos unidos, falando a mesma coisa e lutando juntos pela fé evangélica. Que a gente não tenha uma divisão na nossa crença, que a gente não seja como facções em que cada grupo da igreja pensa de determinada forma diferente acerca de Deus, acerca de Cristo. Não, isso não é saudável. O saudável para uma igreja é que nós sejamos unidos e que nós tenhamos uma doutrina sólida, que a gente saiba dar razão da nossa fé. E eu ia perguntar um pouco atrás, se um assembleiano ou um batista perguntasse para você, ou até mesmo um descrente, alguém que não vai na igreja, ou até mesmo um católico, perguntasse para você, no que você crê? No que a igreja presbiteriana crê? Você saberia responder isso, fugindo daqueles genéricos? Olha, a gente crê em Deus. Isso é uma resposta muito genérica. Se você perguntar para um ímpio que vive numa vida de pecado, é capaz de ele responder que ele crê em Deus. Mas em que Deus? Qual o caráter desse Deus? Quais os atributos desse Deus? Como esse Deus nos salva? Ele nos salva do quê? Então, os símbolos de fé, eles vêm para fortalecer a nossa doutrina, a nossa convicção interna acerca das verdades da Escritura. E é isso que a gente vai começar estudando hoje.